paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. E mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade a este segundo vídeo do que nós estamos tratando a respeito da depressão. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e após o término, compartilhe este vídeo. Ajude pessoas que têm problemas e que você sabe que ainda distante, mesmo assim, a sua ajuda poderá chegar até ela. Nós estávamos falando no vídeo anterior e o link está aqui embaixo na descrição. Você pode assistir desde o início deste assunto que nós estamos abordando, para que você possa conhecer todas as fases, todos os critérios que é possível acontecer e deflagrar uma depressão, o quadro depressivo em uma pessoa. Portanto, o link se encontra aqui embaixo para que você possa assistir o primeiro vídeo se você não teve essa oportunidade. E agora nós daremos continuidade e estamos falando a respeito das crises. As crises, elas são, na verdade, fatores externos que acontecem e que estas crises podem te levar a um estresse pós-traumático, e desse estresse pós-traumático você desencadear a possibilidade de vir a ficar no quadro de depressão. Hoje nós estaremos falando a respeito, daqui por diante, crise existencial. Ela é composta de fracassos, principalmente, né, os conflitos de mudanças, metas não atingidas. Você estabelece uma meta, um propósito e não consegue, tá? Declínio espiritual. De repente você estava muito bem na sua igreja, nas suas atividades, no seu ministério, e por um motivo ou por outro você terminou fraquejando e não pôde mais dar continuidade àquilo que você desenvolvia, tá certo? Falta de reconhecimento, tá, na sua atividade, no seu trabalho, declínio financeiro, a perda do emprego. E isso promove um declínio financeiro, a perda do status familiar, a situação de você não conseguir pagar, quitar, honrar seus compromissos, não é? Aquilo que você planejou, tá tudo nos seus planejamentos, mas de repente, a partir de agora, pela falta do emprego, você se encontra numa situação conflitante e de difícil solução. A perda do significado da vida. Você, de repente, desempregado, irmão, sem o status financeiro da família, sem poder honrar seus compromissos, sem perspectiva de conseguir um novo emprego, insegurança e insatisfação ministerial no que diz respeito à sua fé. Então, um profundo pesar, irmãos, passa a predominar na vida da pessoa. E vamos aprender, na verdade, quais são os sintomas, né? Os sintomas da crise. O sintoma da crise, irmão, ela traz autocomiseração. Quando a pessoa, não é, que está em crise, na verdade, ela passa a manifestar, e todos percebem o seu estado de autocomiseração, com pena, com dó de si mesmo, tá? Com dó de si constantemente, de maneira tal a chamar a atenção. Ela fica no estado irascível, ou seja, se ira, se aborrece com facilidade, com qualquer um, a todo instante, o dia todo. Passa a ser também agressiva. A pessoa fica, tá? Ela vai manifestar estes sintomas. Não quer dizer que ela manifeste todos os 3 sintomas de uma só vez, mas ela pode entrar nesse quadro. Ela pode ficar no estado de autocomiseração, ela pode estar no estado irascível e pode estar também no estado de agressividade. E também ainda, irmãos, ela pode manifestar a
autoculpabilidade, ou seja, os pensamentos afloram, tá certo? Na culpabilidade você tem que estar atento, é preciso que nós estejamos atentos para esse nosso familiar, de como ele está se comportando. Na autoculpabilidade, irmãos, ela está com pensamentos que afloram com as seguintes frases, né? Realmente eu sou culpado de tudo, tá? Eu que sou culpado de tudo. Não tem razão, não existe razão para eu estar aqui. Deus não está me vendo. Se eu morrer, ninguém vai se importar comigo, tá? A minha morte talvez seja a melhor solução para esse problema. Então, irmãos, você deve estar atento, porque nesse quadro da crise existencial, porque a crise existencial, ela é a crise que aborda todas as outras crises, e aí faz ela refletir, afinal de contas, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Se nada do que eu estabeleci ou planejei funcionou, deu certo. Entende? Então a crise existencial, ela é a crise que na verdade engloba todas as outras crises. As outras crises você vai poder ver no vídeo anterior, o link está aqui embaixo na descrição e você vai aprender. Nesse caso aí, a pessoa já está na verdade com sintomas de manifestação de estar realmente em depressão. Ela já está entrando ou já está dentro da depressão, tá certo? Agora nós vamos conhecer, irmãos, os sintomas da depressão, tá? Os sintomas da depressão você vai ficar sabendo agora. A pessoa pode manifestar o quadro de anedonia. A anedonia, irmãos, é a perda da sensação de prazer para os atos que ela costumava praticar, o que lhe era gratificante. Muitas das vezes a pessoa gostava de passear de bicicleta, de estar em roda de amigos, de conversar, de jogar bola, de brincar, fazer piada, né? Conversava bastante, assistia filme, coisa e tal. Então, na anedonia, quando a pessoa está em anedonia, ela perde aquilo, isso lhe chama a atenção. Se a pessoa gostava de brincar, de passear de bicicleta, de jogar bola, de estar com os amigos, de conversar em casa, era brincalhão e coisa e tal, e não está tendo mais prazer, a pessoa está num quadro de anedonia. Então, nós estamos aqui trazendo uma linguagem clara, simples, para que você possa entender e saber reconhecer os sintomas da depressão, para que você saiba como cuidar do seu ente querido, da pessoa que você ama e do seu familiar e também do seu amigo, tá? A pessoa na depressão, irmãos, ela tem dificuldade de concentração, ela tem a redução da capacidade de pensar e concentrar-se. Existem muitas pessoas que acham que a depressão é frescura, mas não é não, irmãos, é porque a falta de entendimento, não é? A Bíblia diz que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Quantas das vezes muitas pessoas acabam de sepultar vivo o seu ente querido porque não sabe reconhecer o que é uma depressão, e se a pessoa está num quadro depressivo e continua dizendo coisas que na verdade não deveria estar dizendo, e que se a pessoa ainda está ali é porque a mão de Deus está sobre ela, guardando. Você sabia? Porque a pessoa que está no quadro depressivo, ela tem dificuldade de concentração e ela tem reduzido a sua capacidade de pensar e de se concentrar, irmãos. E muitas das vezes você está exigindo da pessoa que ela te responda, que ela te esclareça, que ela resolva, que ela faça, que ela dê opinião, que ela, sabe? Quando na verdade a pessoa está com um quadro de discernimento reduzido. A sua capacidade de pensar está reduzida. Ela tem, olha só, irmão, tudo que está sendo dito aqui não quer dizer que uma pessoa só, no quadro depressivo, ela vai manifestar todos esses sinais. Não, mas eu estou dizendo os sinais para que você possa identificar se a pessoa está ou não num quadro depressivo, tá certo? Ela pode manifestar a anorexia. A anorexia, irmão, ela é a perda do apetite. Tá? A pessoa perde o apetite e ela não tem assim a sua noção corporal, ou seja, ela acha que ela não tem que comer porque ela está gorda, e por causa disso ela está verdadeiramente extremamente magra, pois não se alimenta, porque na anorexia, o quadro anoréxico, a pessoa se enxerga como na verdade com um corpo enorme, mas na verdade a sua visão também está distorcida. A pessoa no quadro depressivo, ela tem insônia, ou seja, ela
tem a perda do sono, a dificuldade não somente de iniciar o sono, como também se manter dormindo, tá? Então, nós temos que atentar para esses detalhes, irmãos. Pelo amor de Deus, atente para o seu ente querido, para a sua esposa, seu filho, seu marido, seu parente mais próximo, seu ente querido, seu amigo, se essa pessoa manifesta esses sinais. A pessoa no quadro depressivo, ela pode manifestar também a hipersonia, que é a sonolência excessiva, só vive dormindo, tá? Ela se dirige para o seu quarto, lá fica o dia todo, ela se isola e fica lá no seu quarto e dormindo o dia todo, tá? Ela pode manifestar o quadro de bulimia. Na bulimia, a pessoa tem um apetite insaciável seguida de autoculpabilidade, ou seja, e o medo de engordar. Então, por causa disso, ela come bastante, ela tem medo de engordar e ela dá jeito de excretar, não é? É compurgante, de métodos espúrios, não é? Inclusive colocando o dedo na garganta para que ela possa lançar fora tudo aquilo que se alimentou. Então, tudo isso faz parte do quadro depressivo, tá certo? A pessoa não vai aglomerar todos esses sintomas, mas você, inscrito do canal Embaixador de Cristo, agora já está tomando conhecimento dos comportamentos, dos sintomas que a pessoa pode ter estando ela num quadro depressivo. Ela pode ter também, irmãos, a compulsão alimentar. Nessa compulsão alimentar, ela vai ter um apetite insaciável e exagerável, descontrolado, seguido de autoculpabilidade, tá bom? E também com raiva, né? Autoculpabilidade por causa do medo de engordar, mas ela também terá raiva de si mesma, tá? Ela vai ter raiva também de si mesmo, tá? Ela se vê com dificuldade da perda de peso, tá? Mas só que dessa forma, ela não usa elementos assim, né, purgativos, né? Ela come e se vê de maneira irada consigo mesmo, porque ela come, mas ela não quer engordar. Ela tem medo de engordar. E como não engordar se a pessoa come bastante, não é? Então, esse também é um dos quadros. O isolamento é o ato de se afastar das pessoas em todos os ambientes que ela costumava frequentar. Você tem uma pessoa dentro de casa e você vê que a pessoa quer saber de ficar dentro do quarto, na cama, deitada, dormindo, no escuro, enrolada o tempo todo, e você não está percebendo, você está achando que a pessoa, na verdade, está com preguiça, de má vontade, frescura, está lá porque quer, mas não é. Este é um dos comportamentos adotados pelas pessoas que estão no quadro depressivo, que é o isolamento. Tá bom? Desta forma, sabendo todos estes sintomas que o depressivo manifesta, agora nós vamos ver o que fazer para cuidar dessa pessoa, tá ok? Uma das coisas que você precisa fazer é preciso saber quando procurar ajuda médica. Tá ok? Então é importante procurar ajuda médica quando nós não dispomos de habilidade na condução do acompanhamento da pessoa, tá? E quando essa pessoa está manifestando um quadro depressivo, devemos dar prioridade a buscar a ajuda de um profissional da saúde mental quando a pessoa apresentar pensamentos que possam colocar em risco a sua própria vida. Então, esteja atento para esse detalhe, esteja atento para essas falas que a pessoa estiver falando. Não é brincadeira, não é frescura, tá bom? A pessoa falar coisas que na verdade vai colocar em risco a sua própria vida. Então nós aconselhamos que você procure de imediato um médico, e principalmente se você ainda não sabe lidar com o comportamento da pessoa depressiva. Mas agora você está aqui, né, no canal Embaixador de Cristo, fazendo esse aprendizado, tá bom? Procure informações sobre a depressão. Isso você já está fazendo aqui agora para saber como lidar com essa pessoa, para que você saiba, na verdade, não somente reconhecer e identificar uma pessoa num quadro depressivo, mas também
como falar com a pessoa depressiva sem agravar o seu quadro. Exatamente. Você pode, de repente, ter uma fala com a pessoa que tem depressão que você pode complicar e agravar mais ainda o quadro dela. Por isso, o primeiro passo que você tem a fazer quando você estiver conversando com a pessoa que é depressiva é deixá-la confortável, ou seja, deixe-a falar à vontade. Permita que a pessoa converse à vontade. Não interrompa a pessoa. Não interrompa a pessoa. Não se assombre com as suas falas. Sabe, irmão? Às vezes a pessoa está falando alguma coisa e aí na hora que fala você, sangue de Jesus, irmão. Não, misericórdia. Não faça nada disso. Deixe a pessoa conversar. Escute com atenção. Tá bom? Não fique minimizando a questão que a pessoa está apresentando. Se ela está dizendo que está sentindo dor, ela está triste, aborrecida porque ela está magoada, ela está se sentindo assim por causa daquilo que houve, coisa e tal, não fique minimizando. Aí isso aí vai passar, irmão. Daqui a pouco passa. Sangue de Jesus tem poder. Não faça isso. Deixe a pessoa conversar. Até porque você não vai estar sempre lidando constantemente com a pessoa que seja evangélica e esteja habilitada para ouvir as suas colocações naquele momento, tá? E não quer dizer, nem por isso, que o sangue de Senhor Jesus não tenha poder. Mas este é o protocolo. Nós estamos falando aqui o protocolo profissional do cuidado com a pessoa em estado de depressão. Deixe-a falar. Tá bom? Deixe ela falar. Você sabe por quê você precisa deixar ela falar? Porque no momento que você está deixando falar, a única coisa que ela quer é ser ouvida. E a partir do momento que você deixa ela falar, significa que você está criando com ela um vínculo. Tá bom? Um vínculo. O que é o vínculo? O vínculo, na verdade, é o elo de ligação e confiança. Ora, no momento que ela mais precisou, alguém parou e lhe cedeu somente o que ela precisava, que eram seus ouvidos. Ela queria somente que você escutasse a sua dor, o seu problema. Entende? Então, por isso é necessário que nós sejamos pacientes. E assim você estará construindo o requisito de maior valor dentro do quadro da pessoa que está no quadro depressivo ou também daqueles que estão no princípio da desconfiança de não querer mais viver, tá bom? Então, você está fazendo a melhor coisa do mundo, é você conseguir conquistar o que é chamado no campo do tratamento das psicopatologias, que é o elo. Você conseguiu o vínculo, o termo apropriado é vínculo. Quando você consegue o vínculo com a pessoa, então você conquistou a confiança dessa pessoa. Procure um terapeuta, tá? A depressão ela é um transtorno, irmão, psicológico que deve ser controlado, bem como ter reduzido os seus efeitos. Se você não tiver a condição de tratar e puder, consiga que a pessoa seja atendida por um terapeuta, um profissional. Busque a oportunidade, irmão, de levar a pessoa deprimida para participar, assim, de uma atividade, né, que lhe promova a descontração. Para isso, essas atividades devem ser um passeio de bicicleta, somente uma caminhada, entende? Enquanto caminha, está conversando, enquanto passeia de bicicleta, conversa um pouco, sentar ali no parque, conversar um pouquinho, sair, dar uma volta, tá? Olhar o ambiente, olhar a rua, olhar o movimento, conversar um pouco, tá? Tudo que na verdade promova com que a pessoa se descontraia, tá? Esse procedimento faz parte do elo de ligação, do vínculo que você criou quando lá atrás você ouviu a pessoa, você cedeu os seus ouvidos para ouvi-la, ganhou a confiança e agora você pode sair com ela, tá? Essa é uma atividade que deverá ser realizada quantas vezes seja necessário, tá bom? Crie uma rede de proteção. O que é a rede de proteção? Irmãos, essas orientações que estão sendo ministradas aqui são as orientações técnicas profissional para o tratamento
e o acolhimento da pessoa em estado de depressão, tá bom? Então, crie uma rede de proteção. A rede de proteção, ela é composta das pessoas mais próximas, tal como os parentes, os amigos, de maneira tal que a pessoa, elas sejam antes instruídas de como lidar com a pessoa que está com um transtorno. Pessoas que eram próximas da pessoa transtornada, elas devem estar próximas, seriam orientadas de como tratar, como falar, como proceder, e elas vão fazer parte dessa rede de proteção da pessoa que está com problema, tá bom? O estabelecimento do vínculo efetivo, irmão, é essencial entre os componentes da rede e a proteção acompanhada. Cada pessoa deve tentar construir com a pessoa transtornada o seu vínculo de ligação, para que ela tenha a liberdade de poder se abrir, de poder conversar, de poder se tratar, de poder ir até ali conversando e descontraindo um pouco. É conveniente, irmãos, que nós não insistamos em querer doutrinar a pessoa no momento do estado depressivo, antes mesmo de você fazer o vínculo com ela, de você criar um vínculo. Tá? Então não doutrine, não ministre nada antes de você ter com ela um vínculo de ligação, tá bom? Nós já vimos todo o problema agora da depressão no seu aspecto fisiológico, biológico, tá? Medicamentoso, circunstancial, e agora vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito dessa rede de proteção, do vínculo de amizade que é construído para proteger a pessoa depressiva, tá bom? Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, está lá escrito, dizendo assim que melhor é serem dois do que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho, ou seja, evite viver isoladamente, tá bom? O amigo presente nos ajuda a levantar. Eclesiastes 4, 10 diz assim: se um cair, o outro levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Esse cair aí, irmãos, não é o cair tão somente da queda, não, é cair em todos os aspectos. Lembre-se que a palavra depressão, deprimere, é puxar para baixo. Então, se a pessoa foi puxada para baixo, o amigo traz ele de volta para cima, tá bom? O amigo fiel aflige-se por nos encontrar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Olha aí, tá vendo? De sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, irmãos, a Bíblia também fala muitas coisas a respeito da boa companhia, do laço, do vínculo de amizade. O verdadeiro amigo ou parente não mede consequências. Está lá em Ruth 1,16 que ela disse que não me inste que te deixe de seguir, né? A não te seguir. Onde quer que fores, eu irei. Onde você pousar, também pousarei. Onde for teu povo, também será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Tá bom? Os verdadeiros amigos enfrentam riscos, tá? Até risco enfrenta pelo companheiro. Romanos capítulo 16, versículo 4. Eles, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. Tá certo? E nós vamos ver assim, irmãos, que também até o Senhor Jesus, ele não dispensou o atendimento médico. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, o Senhor Jesus disse: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Se o seu paciente, se o seu parente precisa de médico, busque o médico, tá? Faça isso. E nós veremos agora, rapidamente, já finalizando, quando procurar ajuda médica. Então, nós já vimos que você deve procurar ajuda médica sempre que a pessoa que estiver transtornada, ela manifestar risco à sua própria vida. Então, você vai procurar a ajuda em toda a sua cidade. Onde você estiver, existe o CAPS, que é o Centro de Atendimento e Atenção Psicossocial. Em todas as cidades existem. Também, através do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que ele tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana, através do telefone 141. A qualquer hora de madrugada você pode ligar para o 141 e você será atendido. O site é o www.cvv.org.br. E em situações mais críticas que o seu ente querido manifestar no risco de vida, você pode entrar em contato, tá bom? No link
no link Setembro Amarelo, tá bom? Para situações mais complicadas. Setembro Amarelo, www.setembroamarelo.org.br, tá bom? Assim nós vamos encerrando esse vídeo e eu espero que tenha sido assim de excelente compreensão e que você possa estar fazendo o trabalho também com ele, encaminhando para as pessoas que você vê que existe necessidade. Se você não pode ir pessoalmente, encaminhe este vídeo, compartilhe esse vídeo, tá bom? Se você não está inscrito no canal, você se inscreve no canal, deixa o seu comentário que você achou deste trabalho, tá? E também pode clicar aqui no link que você vai assistir o vídeo anterior, tá ok? Forte abraço, continue com Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a minha, a sua, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.